Paz seja com todos, amém? Deus tem saída para você, você crê? Então, por favor, livro do Êxodo, capítulo 4, versículo de número 1. A cada campanha de oração, nós temos uma oportunidade de mergulharmos dentro de um texto da palavra, ou de uma história, ou de um livro, e extraímos tudo que o Espírito Santo quer para nós, amém? O livro do Êxodo conta a história da saída do povo hebreu e mostra o dilema que viveu Moisés. Durante 40 anos, Moisés ficou fugindo de um chamado que Deus tinha para ele. E Moisés tinha um medo muito grande no seu coração, e Moisés tinha um pavor, e ele tinha um medo de não ser aceito. Quando ele fosse dizer, olha, Deus vai libertar, Deus vai dar saída, porque Moisés também já vivia num beco sem saída. Olha o que está escrito, livro do Êxodo, capítulo 4, versículo de número 1, quem achou, diga amém. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Qual era o medo de Moisés? Senhor, e se eu não for aceito? Fazia 400 anos, igreja, que Deus não falava com o povo. Era um silêncio absoluto. Mesmo Deus aparecendo numa sarça ardente a Moisés, Moisés tem problemas lá atrás. E ele não quer agora encontrar com o povo, porque encontrar com o povo hebreu para ele significa encontrar com o passado. Às vezes você precisa viver uma saída primeiro, para depois viver essa saída dentro da sua casa. Não importa qual tipo de saída você precisa, Deus tem saída por esta palavra para você, amém? Então eu vou reler o versículo 1. E você que está comigo na sede estadual da Paz e Vida em São Luís, repete por favor bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá, então, mais forte, então, respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Este era o medo de Moisés. E se eu chegar em casa e falar que Deus vai dar saída, e a pessoa falar, Deus coisa nenhuma, Deus não falou com você não. Mas acredite, por esta palavra, Deus vai mostrar para você a saída, e você vai levar esta mesma fé para a sua casa também. Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus e a esta palavra. Isso, aplauda a palavra de Deus. E com a sua boca, diga glória a Deus. Nenhuma nem duas, dê glória, 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 glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e dando glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra é a nossa saída, é o nosso escape. Então venha, Espírito Santo, tome a boca do pregador e os lábios do mensageiro, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e com saída, e que a tua palavra vá e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, se assente. Moisés é um homem que tem um passado sombrio, porque inclusive no seu passado ele tem um assassinato no seu currículo. E ele quer esquecer, porque da mesma forma que ele tentou esconder aquele egípcio no meio da areia, ele foge do Egito com ameaça de morte. Ele não quer mais nem citar este assunto.
Sabe aquele assunto que a pessoa diz que ela superou, mas ela não quer nem mais falar disso? Isso significa que ela não superou. Significa que ainda dói. Porque quando não dói mais, sabe uma cicatriz que você já tem muito tempo? Eu tenho, por exemplo, uma cicatriz no braço, que aí eu sempre conto a história, mas não dói mais. É só uma marca, né? Doeu no dia, no processo de cicatrização, mas agora não dói mais. Então, eu consigo falar. Mas existem pessoas que elas não querem tratar do assunto porque a ferida está aberta. E aí chega Deus para Moisés dizendo assim: Moisés, você vai ter que voltar lá. Voltar para onde? De onde você fugiu. Porque não adianta fugir, o problema não vai se resolver sozinho, igreja. Você não vai simplesmente com o passar do tempo ver aquela sujeira que você jogou debaixo do tapete se solucionar. Não, a sujeira vai desaparecer. Desaparece sujeira debaixo do tapete? Claro que não. E quanto mais tempo fica lá, pior será. Moisés, você vai voltar, vai libertar o meu povo, eu vou ser contigo, vou fazer minhas maravilhas lá, e vou usar você para dar saída para o seu povo e para a sua casa também, porque lá a casa de Moisés estava cativa, tá? Os irmãos, os sobrinhos, os pais de Moisés, eu não digo só os pais biológicos, pois provavelmente eles já estavam mortos, eu digo os pais, os ascendentes dele. Tinha idosos lá que Moisés sabia que estava sofrendo no Egito. Agora Deus fará com que Moisés enfrente os medos. Não tem outra saída, tá, querido? Para vencer o medo, você vai ter que enfrentar o medo. E Deus nos desafia isso. Sabe o que Deus estava fazendo? Treinando Moisés. Deus também vai treinar você pela palavra. Olha o versículo de número 2. E o Senhor disse-lhe: o que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara, um cajado. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se em cobra, em serpente. E Moisés fugia dela. Preste atenção, Moisés é pastor de ovelhas no deserto. E para o pastor de ovelhas, a pior coisa é quando aparecem serpentes, pois as serpentes podem picar o rebanho inteiro e matar toda aquela fortuna, às vezes, que o pastor tem, mesmo sendo muitas ovelhas. E Deus fez com que aquele cajado transformasse numa serpente, e Moisés agora com medo, quem é que não teria? O que estava na minha mão se transformou num perigo. Eu também fugiria. Mas sabe o que Moisés não entende? Que aquela serpente não estava só nas mãos dele, estava no coração dele. Era o medo do passado. Era o medo que Moisés tinha de ir lá e resolver as coisas, porque ele tinha um trauma, ele tinha uma ameaça de morte aqui. Por isso que ele ficou 40 anos fugindo. Gente, fugiu 40 anos. É uma vida inteira fugindo, com medo. Não, eu vou ficar aqui no deserto anônimo. Não, eu vou congregar só nessa igreja aqui, ninguém me conhece mesmo. Mas Deus te conhece, querido. Ele quer te livrar dos seus medos. Deus tem uma obra para fazer usando você, e Ele quer te dar poder e autoridade, porque Ele tem saída para você, e através de você tem saída para a tua casa também. Então o que eu vou fazer? Eu vou viver fugindo?
Tem gente que foge de falar a verdade dentro de casa. Atenção, Deus vai começar a tirar a sujeira debaixo do tapete. Deus vai te levar para resolver. Pastor, Deus quer me envergonhar? De jeito nenhum, Ele quer resolver. Quer resolver, e Ele não quer que você, servo dEle, fique a vida toda fugindo. Não vou citar mais esse assunto, eu já superei, mas eu não quero mais falar. Você vai resolver. Deus não vai dizer: Moisés, eu vou te livrar. Olha o que Deus vai fazer com Moisés, versículo de número 4. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, tornou-se em vara na sua. Em outras palavras, enfrente o teu medo. Eu vou te guardar. Enfrente o seu medo, pois nas suas mãos eu vou dar autoridade no mundo espiritual. E se o espírito do medo tinha dominado o seu coração, você será liberto, pois a primeira saída que Deus está determinando é a saída do medo, em nome do Senhor Jesus. Sair dessa vida de fuga, porque às vezes quem vive fugindo, querido, muda de cidade, de estado e até de país. E quanto mais você foge do problema, o problema vive a aparecer para você de outras formas. Pode ser que você fugiu de uma pessoa, mas na verdade você não fugiu de uma pessoa. Você fugiu de um problema. Fugiu de um problema. Tem gente que às vezes tem um problema dentro de casa, um problema de respeito entre o casal, por exemplo, que é um grande problema. A mulher não honra o esposo como deve, o esposo não honra a esposa e vice-versa. Aí sabe que o casal decide? Não, o que a gente precisa para salvar nosso casamento é fazer uma grande viagem. E às vezes a viagem é só uma fuga. Aí na viagem tem café da manhã pago, né? Quando você sai, arrumam a sua cama. É assim ou não é? Na viagem. Aí depois volta para casa. E o problema está lá. Fugiu 10 dias. E quando voltou, é a mesma vida. Não, pastor, eu vou pedir as contas na minha empresa porque está insuportável. Pegue o seu histórico você mesmo, Moisés, e veja que às vezes a demissão é só uma fuga. E que o gigante vai se levantar enquanto você não enfrentá-lo. A serpente para nós dentro da palavra é uma imagem do próprio diabo. E Deus estava mostrando a Moisés: Satanás está fazendo você fugir. Sabia que tem gente que é crente e tem medo do diabo? Ô pastor, e se a pessoa manifestar e expulsa? Pastor, e se o diabo não quiser sair? Insista. Insista. E se ele rir, queima ele em nome de Jesus. Faz alguma coisa. Vai ter momento que não vai ter uma equipe para te ajudar não, viu? Vai ter momento que Deus vai permitir que o pastor não te atenda, não te responda, porque o medo é seu. E você quer vencê-lo para levar saída para sua casa? Então você vai ter que pegar pela cauda a serpente, dizer assim: eu tenho poder, autoridade, porque Deus me deu. Qual era o medo de Moisés? O povo não vai crer. Deus está falando: com essa autoridade que eu vou te dar, o povo vai crer que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te encontrou. Quando você chegar na sua casa, um brilho, uma autoridade diferente vai ser dada, e até o povo mais incrédulo da sua família vai crer que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é também o Deus que você veio buscar por essa palavra. Não pense que o diabo ele dá caminho fácil. Olha o que a Bíblia fala sobre ele em Apocalipse 12.
Livro de Apocalipse, ou carta, se preferir, capítulo 12, versículo 9. Em Apocalipse nós temos revelações espirituais que nós não encontramos em outros livros. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Quem achou, diga amém. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, que é o adversário, tá? E Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado, jogado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O diabo furta-se do medo, e ele aproveita o medo como uma porta de entrada. Tudo que você teme vem sobre você. Às vezes a pessoa fala assim: não, se cuidar é uma coisa, ter medo de tudo, de ficar doente é outra, tá? A pessoa tem que se cuidar, tem que ser prudente. Mas existem pessoas que têm medo de tudo. E até a ciência já provou que as pessoas que têm medo de tudo, a imunidade dela baixa. Por causa disso daqui. Quem tem medo, cria barreiras que não existem. Eu já falei isso em outra reunião e eu quero repetir para você. Pais que têm medo da vida, passam essa herança maldita aos seus filhos e cria outra geração amedrontada. E o medo é uma maldição. Se o diabo furta-se do medo para então oprimir, então nós temos que lutar contra a serpente, enfrentar. Nós não podemos fugir de Satanás. Olha o que a palavra nos recomenda na carta de Tiago, capítulo 4. Versículo de número 7. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Quem achou, diga amém. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Também não é enfrentar o diabo, o medo sozinho não, tá? Tem que se sujeitar primeiro a quem? A Deus. Resistir o diabo. E se você quiser, pode grifar a palavra diabo, que é adversário, e também colocar medo, tá? Tem que resistir o medo, enfrentar o medo. E ele fugirá de vós. Quando Deus deu aquele sinal para Moisés, imagina, Moisés com um cajado na mão, lança na terra. Moisés nem sabia o que ia acontecer. Eu fico imaginando que na humanidade Moisés pensou que o cajado ia ficar no chão e que Deus ia ensinar outra coisa para ele. Imagina, o tamanho do cajado que estava nas mãos se transformou numa grande serpente. Moisés, morrendo de medo, fugiu. Que susto que ele tomou. Você não tomaria um grande susto? Meu Deus do céu, que perigo. Aí Deus olha para ele e fala assim: você quer vencer o medo? Então vai lá e pegue pela cauda. Tem que se sujeitar a Deus. Se Moisés não se sujeita a Deus, ele não teria poder para vencer o medo. Ele ia continuar com as suas muitas desculpas, assim como às vezes é conosco. Ah, mas é assim, é complicado, é difícil. Ah, mas às vezes eu não estou bem. Não é assim as nossas desculpas? E cada um de nós temos medos que precisam ser enfrentados. Um dos medos de Moisés: Senhor, eles não vão me aceitar. Meu Deus, minha família é difícil, eles já têm a religião deles. Se sujeite a Deus. Resista ao diabo. Enfrente o medo. O diabo, o medo, o problema, a perturbação vai fugir de você em nome de Jesus. É isso que Deus quer que você faça.
que você enfrente, mas antes que você se sujeite a Deus. Quem vive fugindo, não tem como viver na presença de Deus. Olha o que está escrito na carta aos Hebreus, é uma carta antes de Tiago, tá? Está bem pertinho aí, no capítulo 10, no versículo 38. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38. Mas o justo viverá do quê? Da fé. Esse é o nosso alimento. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está falando, se você viver fugindo, eu não vou trabalhar junto com vocês não. Se você viver dando as suas desculpas para não enfrentar os seus medos, tem gente que dá desculpa assim, mas eu nasci numa família pobre, eu não estudei. Pastor, é que o meu caso é complicado. É o que eu mais ouço. Meu caso é complicado, é difícil. Pastor, é assim. E quando a gente chega em certos lugares, sabe o que a gente percebe? Que o próprio povo, atenção que isso eu estou puxando a tua orelha mesmo, tá? O próprio povo amaldiçoa a própria terra. A gente chega de fora e diz, que lugar abençoado, que lugar promissor, Deus vai abençoar. Aí às vezes a própria pessoa que é daqui, que vai ficar aqui porque Deus escolheu essa terra para ela, fica, não, aqui é assim, tudo aqui é bagunçado, é difícil. Deus está falando, eu quero um povo que viva o êxodo profético pela fé. E essa é a nossa caminhada, não é só para uma campanha, é para uma vida inteira com Deus, viver pela fé. E nós não vamos mais recuar, nós não vamos mais fugir, porque senão Deus não vai ter prazer. Se Moisés foge, Deus fala assim, eu não vou ter prazer, eu estou tentando mudar a vida desse homem, porque não só seria Moisés libertador, querido, Moisés seria primeiro libertado. Primeiro você é liberto, e depois você é usado para libertar. Não ao contrário, Deus vai me usar. Não, primeiro Deus faz com você a obra. E olha o versículo de número 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Eu não estou fazendo o êxodo profético só para ter saída do medo, das dívidas, dos problemas. Eu estou fazendo um êxodo profético, porque pela fé, os que caminharem com o Senhor Jesus, caminharão com Ele da terra até chegar no céu. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Nós vamos caminhar pela fé. E quando você vai caminhando pela fé, Deus vai limpando você. Aquilo que te paralisava antes, não tem mais importância. Moisés precisou ouvir a voz de Deus. Veja que o segredo não está em só enfrentar, em ter boa vontade. Não, eu quero fazer dar certo. Não, primeiro, eu preciso ouvir. Os ouvidos são os alimentadores da fé. Olha o que está escrito na carta aos Romanos, capítulo 10. Por favor. Carta aos Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo de número 17. Acharam? De sorte que a fé
é pelo ouvir. Quem está ouvindo a voz de Deus? E o ouvir pela palavra não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir autoajuda. Querido, autoajuda não leva ninguém para nada, porque se o ser humano conseguisse se autoajudar, ele nunca procuraria Deus. Sim ou não? Se o filho pródigo conseguisse resolver os seus problemas sozinho, ele jamais voltaria para a casa do pai. Ainda ele diria com orgulho: eu não precisei do meu pai para nada. Mas quando ele falou: eu preciso do meu pai, eu preciso de Deus, então eu estou ouvindo que Deus tem uma saída para mim, que Deus quer resolver os problemas antigos e que eu preciso enfrentar. Então esta fé está me alimentando para fazer isso. Esta fé está me alimentando. A palavra faz uma referência sobre serpente e Moisés e faz uma conexão com Cristo, com Jesus. Por favor, abra no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 14, tá? Acharam? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, quem crê no Senhor Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para você ter a saída, Jesus precisou ser a porta talhada com os cravos, e ele enfrentou os seus medos, as dores, as dificuldades. Ele dizia: minha alma está amargurada até a morte. E hoje todas as pessoas que entram por Jesus, entram, saem e encontram descanso para a alma. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Pastor Anderson, vem aqui. Fica aqui que o senhor é muito alto. Moisés falou assim: Senhor, eu sou pesado de boca. Moisés encheu tanto a paciência de Deus, que tem toda a paciência. E Moisés tinha uma indicação. Moisés falou assim: olha, eu tenho um irmão lá no Egito que ele fala mais do que a mulher da cobra. É o Arão. O Arão de Deus, tá? Não aquele Arão bagunçado lá da Bíblia. O senhor conhece. Você conhece os dois, né? A gente tem que ser só o Arão de Deus. Aí Deus falou assim para Moisés: então tá bom, Moisés, ó, faz assim, você vai ter que ir. Porque Moisés não queria ir. Você vai usar o Arão como eu uso você. Aí Deus disse assim, tá? Tá escrito: você será como Deus e Arão como profeta. Mas não porque Moisés era divino, era porque Moisés ia abastecer Arão com a palavra. Aí Moisés chegou para Arão e falou: ó, é com você, Deus te escolheu, Deus vai falar comigo, eu vou falar com você. Vai lá e pede para o faraó libertar o povo. Vai lá, Arão. Aí, que bom usar o Arão, né? Volta. Aí faraó: não, eu não vou libertar. Chegou num momento da transação travada. Moisés, que estava andando pela fé, ele perdeu o medo. Ele se esqueceu que ele era pesado de boca, ele se esqueceu das suas culpas, ele disse: Arão, agora vai eu. Deus mandou libertar. Deus falou que é a última vez. E ele começou a falar. Cadê o medo? Sumiu. Cadê as desculpas? Desapareceram.
Porque ele começou a andar pela fé. Foi um homem que viu Deus face a face, viu a glória de Deus. Foi um homem que até o dia da sua morte, Deus avisou e Deus mesmo preparou a próprio funeral dele. Até hoje muita gente espera Moisés até voltar, devido à sua importância. Obrigado, pastor. Você pode estar cheio de medo. Sabia que tem gente que tem medo de entregar a vida para Jesus e falar, mas vão dizer que eu sou crente agora. Não, querido, fique tranquilo, porque crente até o diabo é. E pode ser que ele seja mais do que você. Pode ser. Pode ser. Porque ele conhece coisas que eu e você não conhecemos. Ele viu coisas que eu e você nem imaginamos. Ele morou no céu, eu ainda não fui para o céu. Estou lutando para ir, quem também está? E quem é a pessoa que pode nos levar para o céu? A porta, né? Se não passar por esta porta, meu amigo, não tem saída para você. Tem que entregar a vida para Jesus, porque Ele é a saída para tudo que você precisa. Para tudo. Você vai poder clamar, Ele vai te responder. Você está ouvindo a palavra. É Jesus que faz você e eu enfrentarmos os nossos medos. É Jesus que no meio de uma tempestade acalma o vento, aquieta o mar. É Jesus que no meio da tempestade fala para você, vem, anda sobre as águas, vem então. E aí quando você vai, o caminho da fé te sustenta. É Jesus. Pastor, estou ouvindo essa palavra e eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. E ainda não confessei Jesus como meu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Às vezes quando a pessoa recebe o apelo da salvação, ela sente medo. Mas o que vai ser agora? Fique tranquilo, tranquila, porque Jesus vai preparar tudo. Mas você tem que fazer sua parte. Você tem que entregar sua vida para Jesus. Pastor, eu ainda não fiz isso, então faça isso hoje. Pastor, eu quero entregar hoje a minha vida para Jesus. Então dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você entregue a sua vida para Jesus hoje e confesse o Senhor Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque Ele é a tua saída para você chegar no céu. É a única saída. Pastor, eu já me afastei e entreguei minha vida para Jesus, mas não consegui me firmar. Não é só você vir assistir uma reunião. Você tem que se reconciliar. O filho pródigo pensou, eu vou trabalhar com os porcos, mas aquilo não era a saída para ele. Qual era a saída para ele? Voltar para a casa do pai. Pastor, eu me afastei, eu preciso voltar. Se você se afastou e quer se reconciliar hoje, agora, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você se reconcilie com Jesus. Entregue a sua vida para Jesus novamente e fique firme até Jesus voltar. Todos aqui estão firmes com Jesus? Atenção, ainda dentro dessa semana, no último dia dessa semana, no dia 7, sábado, porque a semana começa no domingo e termina no sábado, não é verdade? Nós vamos ter o batismo nas águas. O batismo não é pela religião, é pela salvação. É muito maior que religião, nós nem gostamos de usar esse termo. Pode perceber que a gente nem usa esse termo aqui, nem na rádio. Ah, somos evangélicos, somos isso e aquilo. Nem gostamos de usar e nem ensinamos nem os nossos obreiros, nem pastores a falar assim. O pastor até briga, fala, oh, não fala de religião não. Não é sobre religião não, cara. É sobre tua alma. Jesus disse, a porta disse, quem crer e for batizado será salvo. Quando a pessoa crê, ela tem que se batizar provando que creu, porque a fé não é só de boca, a fé é de atitudes.
Por isso que Jesus completa dizendo: quem não crê será condenado, porque quem não crê não batiza. Pastor, eu vou ficar esperando mais um tempo. A sua alma, será que tem esse tempo todo? Eu não posso garantir isso, querido. Não há garantia quanto tempo ainda temos. O que temos que fazer? Tomar a atitude da fé logo. Pastor, eu não sou batizado nas águas. Eu quero fazer uma oração por você, porque eu sei que Deus tem que guardar a sua alma, até que você tome essa decisão. E se já tomou essa decisão, fique firme até concluir, porque é uma batalha, querido, não é fácil não, não é fácil. Não é simplesmente a pessoa falar assim: não, eu vou fazer isso e está tudo certo. Tem que resistir. Então, se você ainda não é batizado nas águas, vem aqui na frente, vamos orar juntos, vamos fazer isso juntos, isso. Traz ela junto, vem orar junto com ela. Isso mesmo. Até o dia do batismo é uma batalha, viu? Eu não vou mentir não. Às vezes dá dor de cabeça, às vezes dá desânimo. Não, eu vou esperar, mas é a melhor decisão da vida, amém? E se tiver medo, vai com medo mesmo, vai com medo, tá bom? Senhora também, põe a mão aqui no coração. Tem mais? Está vindo também, isso mesmo, que bom, hein? Seja bem-vinda, seja bem-vinda, isso aí. Como é o nome da senhora? Como é seu nome? Aristeia, seja bem-vinda, dona Aristeia. Agora eu não esqueço mais, viu? Isso, moço. Isso mesmo. A salvação não pode esperar, viu, igreja? Não pode brincar com a alma. Brinque com qualquer coisa, menos com a alma, porque a alma é eterna. A decisão da salvação vai nos ajudar na eternidade. Nós vamos orar por essas pessoas e também por toda a igreja, porque o medo vai ser arrancado de você, amém? Feche os teus olhos, coloque a mão na altura do seu coração e orem assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e por isso eu me apresento diante da sua presença, e eu quero a salvação da minha vida, da minha alma. Por isso eu confesso Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida para todo sempre. Feche os teus olhos, toda a igreja. Se existe algum medo no seu coração, se existe algum trauma passado, às vezes até medo de servir a Deus, medo de dar alguma coisa errada, fala com Deus. E até para você que serve a Deus, Moisés nasceu em um berço hebreu, conhecia a fé de Abraão, mas fugia, porque tinha medo. Já era um homem de idade, mas morria de medo, morria de medo. E se não me aceitarem, Deus? E se eu não conseguir falar? E se eu duvidar? E se eu recuar, meu Deus? O Espírito de Deus não é de medo, mas é de força. E é este Espírito que agora vem sobre a sua vida, e do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, o Senhor arranca agora todo o medo, toda dúvida do seu coração, todo pensamento dobre. O Espírito Santo agora te dá a saída que você precisava, a saída que você às vezes chegou a pensar que nem existia. Meu Deus
dê saída ao teu servo, à tua serva. Seja o nosso amigo, o nosso companheiro nessa jornada. E você vai cantar que nada você vai temer, porque o Todo-Poderoso é seu amigo, é aquele que te ajuda, é aquele que te sustenta. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Tua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Faz milagre acontecer. Posso crer. Posso crer e descansar em Deus. Canta, igreja, nada temerei. E nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Tua voz acalma o mar. Faz milagre. Faz milagre acontecer. Posso crer. Posso crer e descansar em Deus. Levante as suas mãos para Deus. Trabalha, Senhor, dando saída ao teu povo. Trabalha, Senhor, dando livramento, escape que o seu povo precisa, ensinando o caminho que esta pessoa vai seguir, e mesmo que seja um caminho novo, tira o medo, guarda a vida desta pessoa na sua presença, em nome do Senhor Jesus, e que esta pessoa leve esta mesma fé para dentro de casa, e que esta pessoa leve salvação e a porta que é Jesus para essa salvação. E nós profetizamos isso, a saída de Deus, o escape, o livramento dos céus, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.